Virando o jogo. Oferecimento Banrisul, o grande banco do Sul. Tem gente que parece igual, mas não é. É assim com o Banricompras também. Parece um cartão igual aos outros, mas ele é um cartão único e só cliente Banrisul tem. Só com ele você tem um limite extra exclusivo para compras e paga do seu jeito em mais de 365 mil credenciados Vero. Na hora de comprar, peça sempre para pagar com Banricompras. Assim como igual ao Paulo, só o Paulo. Igual ao Banricompras, só o Banricompras. Muito boa tarde, estamos começando o Virando o Jogo ao vivo pela RDC TV. Ao vivo, nesse horário, da 1 às 2 da tarde, porque tem o replay do programa na madrugada das 2 às 3 da manhã. Mas agora é ao vivo e por ser ao vivo, nós estamos aí esperando que você participe conosco, tanto pelo Facebook quanto também pelo nosso WhatsApp. Hoje o WhatsApp está aí, Facebook você está vendo, RDC TV Digital, aliás, para todas as redes sociais, Twitter, YouTube, Facebook, você digita RDC TV Digital que vai estar conectado conosco, sendo que pelo Facebook você manda os seus recados e interage aqui com o Virando o Jogo. Tá? Se preferir, por exemplo, você está nos acompanhando aqui no Rio Grande do Sul pelos canais 24 ou 524 da NET, em todo o estado do Rio Grande do Sul, você pode optar pelo nosso WhatsApp também, 999 33 98 94. 999 33 98 94 é o número do nosso WhatsApp, que já está ali no controle do Diogo Rossi. Aliás, e ao lado do Diogo Rossi, eu disse que ela ia participar aqui do programa. Né? Eu tinha um ciúme bárbaro do Paulo Brito e do Ribeiro Neto, no RDC Esporte, né? Que a Vitória Caroline não participava, mas hoje ela está participando conosco aqui, ao lado do Diogo, né, do Pedro Oliveira, do Giovanni Oliveira e ao meu lado aqui, com muita satisfação e até para que a gente possa, de alguma maneira, fazer essa homenagem ainda dentro do mês de outubro, ô Vitória. É isso mesmo, o Outubro Amaral. Rosa, que é uma preocupação não só das mulheres, mas de todos nós, que é a prevenção e cuidados com o câncer de mama. Seja bem-vinda ao Virando o Jogo, Vitória. Obrigada, é um prazer estar aqui compondo a mesa com vocês. Muito bem. E, aliás, hoje ainda, as mulheres no esporte, no futebol especialmente, estão em alta, né, com esse Twitter da Renata Fã, né, da Rede Bandeirantes Televisão, que viralizou hoje. Eu confesso que eu recebi hoje, não sei se já tinha. É de ontem? Uhum. De ontem que começou, mas é de... Quando que foi aquele programa da... Foi quando terminou a fase de grupos da Libertadores. Foi logo em seguida do sorteio, né, das chaves. Foi logo do chaveamento, então, logo depois da fase de grupos, onde participavam no programa que é comandado pela Renata Fã, o Denilson, o Ronaldo, o Ronaldão, ex-goleiro do Corinthians, o Ulisses Costa, e um outro senhor que eu não sei o nome. E outro também, mas também tudo jornalista esportivo, tudo especializado. Isso. E mais um do Rio de Janeiro, inclusive do Rio de Janeiro também não cravou o Flamengo. Né? O Everton Guimarães, mas ele participa de Belo Horizonte. De Belo Horizonte que ele participou. Bom, então aí, de todos, a falar em Cruzeiro e Palmeiras Libertar, na final, o Ronaldão falou em Libertar. Teve um que falou em River Plate, eu acho. O único integrante do programa foi a integrante do programa, foi a Renata Fã, que bancou lá. O Jorge Jesus, eu acho que nem era técnico não, era do o Flamengo Abel Braga, ainda, era o o Abel Abel ainda. Ela bancou lá naquela oportunidade que a final seria entre River Plate e Flamengo. E olha que a Renata Fã é coloradaça, né? É muito colorada. Sabe que tem outra mulher também que merece os destaques, que está mandando muito hoje no futebol, que apresentou o show do intervalo na Rede Globo, agora no último jogo entre Grêmio e Flamengo. É uma coisa que é difícil a gente ver, né? Por muito tempo foram muitos homens apresentando e a Ana Thaís Matos, repórter, comentarista, apresentadora da Rede Globo, que apresentou o show do intervalo nesse último jogo e mandou muito bem, fez análises táticas, ela é muito boa realmente. Ela fez a análise do River e Boca. Isso, né? isso. Durante o intervalo de Flamengo e Grêmio. Isso. Né? E ela é uma excelente comentarista, ela já comentou Copa do Mundo Feminina, já comentou Jogos da Tarde, de A Ana domingo. Thaís não chegou a jogar? Eu acho que ela chegou a jogar. Não sei, acho que não. Ela era acho repórter que de rádio, da Rádio Globo. Mas ela não teve no início lá? Talvez a impressão que ela tenha. Muito jovem, assim, mas eu não me lembro dela no futebol. E tu, Vitória, chegou a jogar um pouco de futebol? Não, ainda não, um pouco de handball só, mas futebol não.
mas já tinha também essa veia para o esporte aí, já gostava com certeza. do esporte. Eu estava vendo aqui, a Renata foi no dia 14 de maio que ela fez essa aposta dela. 14 de maio, Bah. olha só. Não é o Giovanni Oliveira ali, entrou o teu nome, né, com o nome da Vitória Caroline. Vitória Caroline, muito bem. Então tá, Vitória, seja mais uma vez bem-vinda ao Obrigada. programa, né, e nesse dia que inclusive as mulheres aí estão em alta no futebol Merecidamente, no Brasil. né? Sem dúvida. Não, e Todo isso é um negócio muito bom. Não precisamos lembrar que quem está mandando no Palmeiras é uma mulher, né? Claro. Sim. E o último título do Flamengo nacional foi uma presidente. Era a Patrícia Amorim, 2009. Que levou o Ronaldinho pra lá também. Depois levou o Ronaldinho Gaúcho. Exatamente. E a Vitória, além da participação no programa, assina várias das matérias de esportes que nós temos hoje no site da RDC, né? Muito bem. Assim como o Pedro. Aliás, o nosso site, faltou eu passar o nosso site, rdctv.com.br. É o nosso site onde você tem, né, além da programação real time da RDC TV, tem também, como disse o Giovanni, todas as matérias aí jornalísticas do esporte e também do noticiário geral. Posso fazer a primeira pauta do programa? Pode, eu só tô me quero dizer o coçando seguinte, já. que agora nós vamos voltar à nossa realidade, né? Passar do sonho de Libertadores, de Copa do Brasil para gremistas e colorados, voltamos na realidade da disputa Grenal por uma vaga na Libertadores da América dentro do Campeonato Brasileiro. E de novo um Grenal vai decidir a vaga, certamente. Que final de ano melancólico, deprimente. Tinha tudo para ser um grande final de ano com Copa do Brasil, Libertadores, e estão os dois times disputando vaga. E tu que esperava Grenal em tudo, hein, Pedrinho? Eu esperava Grenal em tudo, Grenal né? decidindo a Copa do Brasil, Grenal na semifinal da Libertadores, está aí, um frustra de um lado, outro frustra do outro. Diogo Rossi, provoque. Não, a minha dúvida é a seguinte, ainda é 2019, né? Ainda. Porque parece que eu acordei uns Parece que é. 3 anos depois hoje pela manhã. Vira esse teu microfone para cá que ele tá... Não, tá pra mim aqui, ó. Vê pra mim. Parece que eu acordei faz 3 anos depois. Porque eu acordei hoje, tá todo mundo pedindo pro Renato ir embora. Eu não tô entendendo o que acontece. O Renato ganhou a Libertadores da América, ganhou a Copa do Brasil, diminuíram o título da Recopa Sul-Americana hoje pela manhã. Tava ouvindo aí o pessoal diminuindo o título. E diminuiu o fato de que o Grêmio ganhou 2 gauchões em 4 anos. Sendo que o Grêmio fazia um 6 eito anos que não ganhava o Campeonato Gaúcho. Então ele ganhou 2. Aí diminuiu-se a Recopa Sul-Americana, que é um enfrentamento difícil contra o Independiente, querendo ou não. E fato de o Grêmio ter jogado contra 10 nos 2 jogos não é demérito do Grêmio, é mérito. O Grêmio certamente fez jogadas ao ponto de provocar o adversário para que ele tivesse um jogador a menos. Mas isso é da natureza, né? Pelo amor de Deus. Aí depois a gente pede para trocar a cultura do futebol. Aí eu quero trocar a cultura, aí o futebol brasileiro... Não vai trocar isso tão cedo. E isso vai do passionalismo, da paixão exacerbada do torcedor, né? Que quando ganha, é saudado, é ovacionado, é aplaudido, é incensado e tudo mais. Quando perde, aí também é a mesma coisa, bota lá para baixo. Tem alguém melhor que o Renato para comandar o Grêmio ano que vem? Não vejo também. Agora, A gente voltou no tempo, em vez de avançar, né? Há pouco tempo a gente estava fazendo essa mesma pergunta para o Internacional, né? E a gente viu a bagunça que foi o Internacional até trazer o Zé Ricardo. Quando fala na saída do Renato, eu sempre eu questiono o seguinte, uma referência para mim é o Manchester do Ferguson. Em 30 anos, ele não teve nenhuma derrota cachapante, nenhuma desclassificação inesperada. Mas não dá para comparar, né? Mas é a questão de cultura, de apostar no trabalho. A gente tem no Grêmio hoje um cara que é o maior ídolo do clube e que, bom... Ele já está batendo um recorde. Eu não sei qual outro treinador ficou mais tempo que o Renato já está no Grêmio. Recentemente, nenhum. Nenhum. Não me lembro nem se o Minelli, na época do Internacional, nos anos 70, ficou mais tempo. Acho que Quer dizer, ficou. talvez tenha ficado... Mas não é. Agora, o que tem que se... Na minha ótica, eu nem cogito esse negócio de Renato ir embora, nada disso, porque... Eu acho que é uma coisa iminente. Não o Renato ir embora, mas sim o Renato pedir para sair. Não mandarem ele embora. Isso não vai acontecer. Mas tudo bem, independente de onde vem a chuva, tá? Se vai ser mandado, se ele vai pedir para sair, as circunstâncias em que isso acontece é depois desse jogo lá no Maracanã. Não tivesse havido esse... E vamos concordar, foi um fiasco? Claro que foi um fiasco. Depois vamos até... eu vinha hoje pensando a gente debater aqui quais foram os maiores fiascos de Grêmio Internacional até hoje. Tá? Depois a gente vai
passar adiante isso aí. Mas é que você pega, na minha ótica, o principal responsável da derrota e como foi a derrota no Maracanã foi o Renato. Agora, isso, para mim, não justifica, em hipótese alguma, a saída do Renato. Não, isso sim. Entendeu? Porque é aquela velha máxima que quando o Cuca saiu do São Paulo, não é que o Renato tenha que sair do Grêmio, mas que o Cuca virou quase para mim, pelo menos, um dogma dentro do futebol. Quando 2 ou 3 jogadores não vão bem, o problema são os jogadores. Quando 8 ou 9 jogadores não vão bem, o problema é o treinador. E o Renato, com as interferências que ele fez no time para esse jogo contra o Flamengo, para mim ele foi o responsável, inclusive, por tirar segurança do time do Grêmio. É isso que me deixou muito mais impactado, não só com a alteração que fez o Renato na defesa, mas o que isso provocou no time do Grêmio. Aquela insegurança que o Kahneman estava de fazer aquela falta desnecessária e da maneira como foi tomar um cartão amarelo a 10 minutos de jogo, mostra que o time não estava, na minha avaliação, evidentemente, com a sua estabilidade emocional que nós já vimos em outras vezes. Mas o ano do Grêmio ele é instável, né, Rogério? Não, tudo bem, mas para esse jogo tinha que ser o contrário. Por isso que eu insistia que a mudança que o Renato tinha que fazer menos importava para mim na zaga e mais importava uma mudança que fosse do meio campo para frente. Por isso que eu falava aqui no PP. Sabe? Eu queria muito mais que o Grêmio mostrasse e tivesse essa proposta, mostrando que ele se preocupava não apenas em querer parar o Flamengo, mas também em atacar o Flamengo. Mas mostrou, né? Tirou o Tardelli e botou o André. É uma alteração errada, mas fez. Tá, eu vou dizer como eu disse pro Giovanni no outro dia, tu veio para brincar no programa aqui também. Eu tô sendo advogado do diabo aqui, mas é que isso aconteceu, né? De fato, o Renato se mostrou preocupado com o ataque, só que botou o André. Mas Na fala, minha Vitória. opinião, eu acho que o Renato não vai nem ser demitido e nem pedir para sair também. Agora tem um Grenal dia 3 de novembro, né, que vai ser, e vai ser super importante, que vai ser como se fosse uma classificação, né, uma vaga para Libertadores, né, então os dois times vão estar bem... E eu vou além da pergunta do Diogo. O Diogo perguntou quem poderia vir. Eu acho que dá para ir além. Thiago Nunes. Mesmo pegando os treinadores empregados, treinadores que estão bem. Que treinador, mesmo que o Grêmio tivesse grana para chegar e bancar, tira qualquer treinador de qualquer lugar, que treinador que chega e a gente tem certeza que vai fazer um trabalho melhor que o do Renato? O Renato errou contra o Flamengo? Acho que a gente pode discutir alguns erros, algumas situações, mas em geral, o trabalho do Renato deve ser medido apenas por essa partida? Eu não consigo ver que isso seja suficiente para botar todo um trabalho fora e não consigo ver nome que venha e a gente tem a certeza que vai fazer um trabalho absolutamente melhor que o do Renato. Eu acho que assim, eu não vejo ninguém, e eu imagino que ninguém vai demitir o Renato, ninguém tem, até no próprio Grêmio, ninguém é maior do que o Renato para conseguir demitir o Renato. Nem o Romildo Bolzan faria uma coisa dessa de demitir o treinador. Mas o único que pode tirar o Renato do Grêmio é o próprio Renato. E eu sou a favor de uma tese de que ou tu morre como herói, eu não me lembro de que filme foi isso, acho que foi Batman, mas enfim, ou tu morre como herói, ou tu vive o suficiente para virar um vilão. E assim surgiu Duas Caras. E o Renato, saindo agora, ou se tivesse saído ano passado, ele sairia por cima. Principalmente no ano passado, se teve aquele negócio do River Plate, ele sairia, mas é que ele, sairia como injustiçado. A gente conhece o Renato, ele ia largar por quê? Porque ele não tem mais o que ganhar no Grêmio. Não? Não tem mais. Desculpa, Como não? Tem um campeonato brasileiro que ele não ganhou, tem Mas o é que próprio daí Mundial de o Clubes que não risco de ganhou. dar errado é muito maior do que o Mas risco esse é de um dar pensamento certo. covarde, Pedro. Desculpa. Pode ser, Porque mas é o o cara pensamento do pensar o futebol. seguinte, já ganhei, agora vou sair quietinho. Ele pode cada vez mais cravar mais ainda Mas o nome dele. a chance de Já é gravado, né? descer Agora o nome fazer dele é mais muito história maior ainda. do que o que crescer. O Renato não vai... Se ele ganhar um Brasileirão, ele não vai ser maior do que ele é hoje. Pensamos o seguinte, Não vai. rebaixamento do Internacional. Não sei. Lembra os treinadores que levam a culpa? A gente lembra normalmente do Argel, lembra do Rotti, e sempre alguém vem e isenta o Lisca, né, que teve pouco tempo. O Falcão não diminuiu como nome do Internacional. Muita gente pode dizer que o Falcão não pode ser treinador do Internacional, é outra discussão. Mas o Falcão, como ídolo do Internacional, segue intocado. E o Renato, acredito que é a mesma situação.
Mesmo, tomou os 5 do Flamengo. Daqui a 10 anos ele continua sendo o Renato Gaúcho. São situações completamente distintas, mas é que eu acho que vai ao encontro daquilo que eu falei. O Renato não consegue ser mais do que ele é hoje. Se o Renato ganha um Brasileirão, ele não vai... agora o Renato ganhou um Brasileirão, ele vai ser o maior ídolo da história do Grêmio. Ele já é o maior, ele não tem como ser mais, ele chegou num teto que ele não consegue ser mais do que ele é. Mas vamos olhar o copo meio cheio, então, tu tá vendo o copo meio vazio. O Renato nunca vai perder isso tudo que tu tá falando. Então, justamente então ele por só isso. tem a ganhar. Ele não tem como perder, porque tudo que ele já tem, ele já tem. Ele já tem Libertadores, ele já tem Copa do Brasil como treinador, ele tem Libertadores e Mundial como jogador. Então ele já tem isso ele não perde. Daqui ele só vai pra frente. A única coisa que poderia derrubar tudo isso seria um rebaixamento, mas o Grêmio não vai ser rebaixado nas mãos dele. Tudo bem, mas ele A idolatria, adicionou um 5-0 no a idolatria do Renato no Grêmio não vai crescer por ele ganhar mais um campeonato brasileiro. Por que não? Não, a idolatria dele tá no máximo, é permanente, bateu é no absoluta. Isso Tá, não mas vai o que é mais fácil para um jogo? O que é mais fácil para um torcedor? Como também não vai diminuir a idolatria dele, tá? Se ele, como agora foi eliminado, se ele for demitido, ele teve, essa é a terceira passagem do Renato pelo Grêmio, eu estou enganado? Essa é a terceira, mas Então, e a única de sucesso, né? Que as não, outras tudo todas... bem, mas não diminuiu a idolatria dele nas outras passagens. Não, é isso tanto que eu que estou uma dizendo. das vezes ele Então, foi embora porque o trabalho não era bom. Ele não era o ídolo que ele é hoje naquela passagem, nas pelo outras amor de Deus, passagens. meu. Como treinador. Ele não era incontestável o maior ídolo da história do Não, Grêmio. Como treinador. Claro Não, que ele, no claro geral. que ele, Não, no geral acho que sim. claro que sempre ele foi. ganha a estátua lá na arena por ter vencido Copa do Brasil, Libertadores, Principalmente tal. Libertadores. Por isso aí, tá? Concordo que se ele não tivesse essas vitórias como treinador, provavelmente ele não tivesse a estátua lá como o maior ídolo, tá? Agora, a idolatria do torcedor gremista pelo Renato, ela existia. sempre foi essa. Mas eu estou dizendo que ela não Sempre era foi incontestável como o maior da história do Grêmio. Mas indo para um outro ponto, então, quem é o em outro? nenhum outro clube, o Renato vai também ter a liberdade que tem para fazer o trabalho como no Grêmio. Indo para o Flamengo, para o Fluminense, para outros clubes onde ele é muito querido, ele não vai ter esse poder que ele Não sei, tem. eu acho que poder vai ter porque isso é da personalidade e da característica do Renato. Ele vai impor esse poder aonde ele estiver trabalhando. Mas é que algumas barreiras Agora, o Renato não vai conseguir vencer mas diferente daqui. Não, o que ele não vai ter é o seguinte, ele não vai ter, talvez, a paciência que torcida, direção tem no Grêmio aqui para ele implementar e chegar onde chegou. O Renato está 2 anos. Ele vai ser um treinador, mesmo no Flamengo, onde ele também foi ídolo, ele vai ser um treinador como os outros. O Renato está 2 anos no Grêmio, escalando um centroavante que tem 11 gols. O Grêmio pagou R$1 milhão por gol pro André, tá? O Renato nunca foi criticado pelo torcedor a ponto de pedir a saída dele do comando técnico. A única coisa que o torcedor do Grêmio fala, e muitas vezes a gente vê aqui, recebe na interatividade do programa, é: mas de novo o Renato vai assistir no André? Mas o que o Renato vê no André? É no máximo uma contestação assim de: Renato, né? Por quê? Entendeu? Mas nunca assim: tira esse treinador, de onde é que já se viu? Claro, não dá nem para comparar com o Odair, por exemplo. O Odair, ele tinha escolhas muito melhores às vezes e era Mas é porque complicado. estava ganhando, né? É porque Teria tava o ganhando. Renato, essa mesma situação tivesse num outro clube? Não, só no Essa Grêmio. é a questão. Mas é que Mas ele levaria o mesmo André para o outro clube, ele levaria os mesmos jogadores. mas é que Ele teria esse vejo isso. poder de Mas ele não teria o influenciar. poder de botar o André 2 anos titular com 11 gols. Isso aí Mas não. é que isso só acontece porque ele estava ganhando. Ele estava chegando numa porque ele é semifinal o de Renato. Libertadores. Ele só consegue isso porque ele é o Renato. Porque se tu parar para analisar, nos últimos 2 anos o Grêmio chegou em 2 semifinais de Libertadores, o que é muito difícil, mas o Grêmio foi ridiculamente eliminado pelo Flamengo nas quartas de final de uma Copa do Brasil do ano passado, em que o Grêmio jogou 45 minutos e depois o resto do jogo, tanto aqui quanto lá, o Grêmio sequer jogou. E ele não foi contestado por isso. O Grêmio sequer jogou aquela partida. O Grêmio jogou pifiamente contra o Atlético Paranaense e ele não foi contestado. Termina o Campeonato Brasileiro, o Grêmio classifica para Libertadores e o Inter O Flamengo vai classificar o Grêmio para Libertadores. Sim, porque vai ganhar a E o Libertadores. Grêmio vai ser quinto no máximo. Bom, mas aí o Internacional pode ser sexto e entra também. Mas não na direta daí, né? Pega só o Grêmio a direta. Sim, tudo bem. Mas eu digo, chegou, aí acaba essa história toda. É que agora Claro. a ferida está aberta ainda.
E foi uma ferida Mas eu volto a profunda. dizer, Rogério, eu volto a Tomar dizer, 5 numa semifinal eu não concordo. É eu um não- vexame, né? Embora a dirigente querer dizer que não, é um Não, é vexame, né? é fiasco. Eu não concordo com 95% das opiniões que ele tem. Mas esta eu concordo muito. Presidente Vitório Pífero. Planejamento é quando ganha. O planejamento do Grêmio estava perfeito, só que perdeu. E aí agora todo mundo volta a relembrar o que estava errado. Nós sabemos que algumas coisas estavam erradas. Eu quero dizer que eu sou quase ao contrário. Tu é 95-5. Tá? Eu diria que eu discordo do Vitório Pífero em termos de gestão de futebol e tal. Não estou fazendo nenhum juízo de valor aqui. Não, é só essa questão mesmo não dessa estou fazendo frase. juízo de valor, mas eu estou dizendo que em outras decisões, inclusive, que eu sei dele, são inúmeras, eu concordo com ele 95%. Não, eu só peguei essa frase porque ele disse essa frase no Grenal. E ele tem razão, porque ele fez uma gestão no Inter em 2015, aquele Grenal do 5-0 é 2016, né? 15, eliminação da Libertadores. A frase dele é perfeita. Ele foi até a semifinal da Libertadores, o Inter jogou um partidaço contra o Tigres aqui. Aí o Jefferson meteu um golaço contra lá, borrou e meteu um gol contra. Aí é quando ganha. Porque o Inter perdeu aquela semifinal. O trabalho não era ruim, era um bom trabalho. Aí ele se obrigou a demitir o Aguirre, que eu acho que foi um equívoco ali da gestão dele, mas ele estava certo naquele momento. O planejamento dele estava perfeito até quando ele ganhou. Quando ele perdeu, aí desmoronou tudo. E ali, é normal. E ali desandou, inclusive, a partir daquele momento que teve a repercussão de 2016. Claro. Terminou sendo na aquela, queda, não tem dúvida alguma. Quer dizer, é do céu ao inferno, é muito rápido. Futebol é injusto por causa disso. Ele é injusto e justo ao mesmo tempo. Porque a única coisa que o Grêmio pode fazer para se recuperar do Flamengo é aplicar uma goleada no Botafogo. Minimamente vai se recuperar para o torcedor. Vamos falar sobre isso em seguidinha. Quero lembrar para vocês que o CIEE é referência em estágio, aprendizagem e programas sociais que transformam vidas. CIEE-RS 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Conheça e participe dos programas do CIEE-RS. Confira. Há 50 anos, o CIEE-RS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIEE-RS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIEE. CIEE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. E para você conhecer e inclusive participar dos programas do CIEE-RS, basta que você ligue para o telefone 3363.000, 33631000, ou acessando o site do CIEE, ciers.org.br. Olha aqui, o Sérgio Luiz Ritt Moreira está dizendo aqui, agora sim, merecido, parabéns ao programa. Né? Boa tarde, é pela tua presença, Vitória. E diga para a Vitória ler meus comentários. Vem cá, o Sérgio Cebola, como é o apelido, tá pensando, não, a Vitória está aqui para participar como ela está participando, debatendo e emitindo opinião. Não é para ler teus comentários, não. Isso é que eu acho que ele tem uma bronca. Bota lá no RDC, né, Vitória? Ele tem uma bronca. Eu acho que ele tem uma bronca, sabe por quê? Porque antes da vitória, eu fiz um step ali e eu li os comentários por algum tempo. Eu lia bastante os comentários do Sérgio Luiz Ritt Moreira porque ele fazia uns comentários construtivos. E eu sempre lia comentários construtivos, não comentários que não... Meu Deus do céu, olha o que tu vai arranjar E para nós agora, tá? Daí a Vitória não lê. Tá pagando assessoria aí. Eu acostumei ele mal. A Maria Fátima Penteado está dando os parabéns também aqui. Obrigada. Não é? Pela presença da Vitória. Olha, o Sérgio se entusiasmou, que ele está aqui, ó. Mas Diogo Rossi, não estranhe, temos gente torcendo para soltar. Aí já foi, né? Agora mandar o Renato Gaúcho embora é fichinha. O José Doval, nosso colega repórter fotográfico, quem deixou a zaga insegura foi o goleiro. Toda bola era um desespero.
Quer ver a maior prova que o Grêmio está desesperado? Não, mas aqui, deixa eu só dizer para o Doval o seguinte, então a zaga do Grêmio está insegura em todos os jogos, porque há quantos jogos que vem jogando o Paulo Vitor aí? Um ano. Para mim, o Grêmio está inseguro há um ano na defesa com o goleiro. O Sérgio está dizendo aqui, o Sérgio Rite Moreira, que o Minelli ficou 4 anos no Internacional. O Renato está quase aí. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, a maior prova que o Grêmio já não tem mais confiança é que o Felipe Mejolaro foi convocado hoje para a Seleção Olímpica, pro jogo contra o Flamengo, e ele desfalcará o Grêmio no jogo contra o Flamengo do Campeonato Brasileiro. Ele e o Matheus Henrique, os dois foram convocados. E o Grêmio já estuda o pedido da CBF para desconvocação dos dois. Para que tu vai desconvocar um goleiro reserva? Se tu justamente entende que ele é reserva. Não, porque agora ele vai ser promovido, eu não tenho dúvida a respeito disso. Então é por isso. As mudanças, os ajustes vão começar a serem feitos no Grêmio, eu não tenho dúvida que a pressão partir... que o Felipe vai pegar também agora, né? Um 5-0 numa semifinal de Libertadores é um divisor de águas, não tem como. Tomara, por mais né? que direção e treinador queiram tratar com normalidade, não é. Aliás, esse vexame do Grêmio, ele é comparável a que o perder a Copa do Brasil dentro do Beira-Rio, como o Internacional perdeu... Para mim não é vexame. Não é vexame tomar 5-0. Não, a derrota é Inter. Perder em casa com o Beira-Rio lotado não foi um fiasco também. Para mim não foi fiasco. Não, eu acho que é natural do jogo. Perder de 1-0, perder de 2-1. Foi dolorido, é difícil. Mas vexame Mas não é vexame. Não é uma vergonha histórica. Vexame é se o Inter tivesse tomado 4 em casa pro Atlético Não, mas Paranaense. aí, para um pouquinho. Aí isso foi que nem foi a eliminação numa semifinal pro Juventude, Juventude em na 99. Copa do Brasil. Não, eu Tomou não acho 4 no vexame. Beira-Rio. Acho que o Inter fez um enfrentamento contra Agora- um adversário duro e perdeu. Jogou de igual para igual, perdeu de 1-0, depois empatou em 1-1, perdeu de 2-1. 2-1 aqui. Vocês estão bonzinhos demais. Ó, perder em casa, Não, trazendo Perder em casa... era 1-0 só É que lá daí- para é que reverter. daí- Velho, quantas vezes a gente viu o Internacional ser eliminado em Copas do Brasil no Beira-Rio para times menores em fases anteriores? Várias. Dentro do Beira-Rio, poucas. Por exemplo, no ano retrasado, Vitória. o passado pro Vitória foi lá. 2017 foi pro Vitória lá. Bom, Mas aqui fez um enfrentamento bem ruim também, por isso que... Não, mas foi o primeiro jogo, na né? que ganhou de comparação, 1-0. na O ano comparação, quando passado perdeu pro foi Bahia quem? no Brasileiro. Ano passado foi o Vitória. Ano retrasado foi o Palmeiras, ou... Corinthians nos pênaltis, Não, foi? o Inter passou do Corinthians e depois perdeu o Palmeiras. Isso. Então pegar uma outra... Aí perder ser eliminado por um Palmeiras, Mas é que assim, ó, Rogério, eu não acho vexame porque 2-1, um resultado né, plausível, o Internacional não jogou bem, jogou mal contra o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense jogou muito bem, jogou no seu estilo. mas é um fiasco. Não, Mas não quando a acho gente fiasco. lembra... Dentro de casa lotada. Mas quando a Não. gente lembra, O então, Inter- o Olímpia, Inter- Bahia, Vexame são esse derrotas Inter. dolorosas pro torcedor internacional. No Beira-Rio. Não, são vexatórias. Não, são vexame- vexatórias. Vexame é o Juventude. É os 4-0 de Juventude. Vexame é se o Vexame é o Inter Grenal tivesse... 5-0. Pô, Rogério, são 4 tempos né, na final da Copa do Brasil. 2 no Paraná e 2 aqui. O Inter não venceu nenhum dos 4 tempos. Como é que vai ser vexame? Não, mas justamente, mas Vexame por é se exemplo, tu sai ganhando lá 1-0, vem aqui e toma 2-1. foi o que aconteceu com o Olímpia nesse caso aí, que ganhou lá no Paraguai e vexatoriamente foi eliminado dentro do Beira-Rio. Eu acho que vexame é Mazembe, Mazembe é vexame. Isso é vexame, não perder um jogo natural. Aqueles 4-0 do Bom, mas Juventude. aí Vexame é o Barcelona perder pro Inter em 2006, essas coisas que são vexame, eu não acho que perder. é vexame o Barcelona perder para o Internacional? Claro, um time muito melhor. Numa decisão de um Se tu- jogo... se de um tu tá jogo- dizendo- de se um tu tá jogo- dizendo que Não, Atlético de um Paranaense jogo- e Inter de um é- jogo único. Um time muito melhor, um time com o Ronaldinho, o Eto'o, Deco. o Auge, Deco, o Gu Johnson na época. Bom, mas aí a gente vai ter que entender que quase Puyol. todas as vitórias de Sul-Americanos e Mundial São foram vexames vexames europeus. Eu não consigo ver. Eu não concordo, mas... Eu não consigo ver que o Barcelona que perdeu pro Inter ou que perdeu pro São Paulo seja o Eu Barcelona... acho que 90% sim. O Chelsea que perdeu pro Corinthians é um vexame pro Chelsea. Aí quando o Barcelona perdeu o Juan Gamper pro Internacional lá dentro, foi vexame? Eu não tava nem vivo Não nessa tinha- época. não, mas aí então só vale o que tu viu. Futebol pra ti tem 18 anos. Eu presenciei um time do Barcelona muito, assim, 20 vezes melhor do que o do Inter e que perdeu. Isso pra mim é um vexame. Perder pra um time menor. Mas eu pergunto, o jogo perdeu de forma vergonhosa
Eu não consigo ver que foi. E aí Até é a mesma porque- coisa que eu falo do Atlético Que Paranaense. aí, se for assim, não podemos considerar também o Mazembaço, então. Porque Se perdeu. tu vai comparar ainda com um perdeu time do- que é muito inferior, mas o Grêmio tava assim parelho. Claro que não dá pra comparar, mas tá parelho com o Flamengo e ainda perder de 5-0. E são duas, por mais que o Flamengo, de repente, a gente possa falar, e pra mim, claramente, hoje tá fora da curva de todo o futebol brasileiro, a camisa do Grêmio não pode tomar 5-0 em semifinal de Libertadores. Daí é o que a Seja Vitória de está quem dizendo. É pela equiparação dos times. Por isso que eu acho que na equiparação histórica Inter e Atlético Paranaense tem uma diferença absurda. Mas os times em campo, eles eram muito parecidos. E o Atlético Paranaense talvez um pouco melhor, a ponto de ter conquistado Até porque o título. ninguém chegou e falou assim, o Flamengo vai fazer 5-0 no Grêmio. Ninguém chegou dando essa aposta de maneira tão certeira, porque 2-2, 2-1, mas não 5-0. Qual o vexame, então, que se equipara a esse 5-0 do Grêmio? Na história do Grêmio ou da Do dupla? Grêmio, do Internacional, do nosso futebol aqui. É Grêmio Eu acho que o Internacional. Grêmio tem algumas derrotas bem ridículas, assim. A Napolina. 4-0 para 4-0. Napolina, é uma derrota Sim, o Internacional tem 5-0 para Chapecoense também. pro Grêmio. Não, tudo bem, mas aí vamos considerar Mas o as fator grandezas. clássico eu acho que dói também muito. Porque, por exemplo, assim, é que, assim, equiparando adversários, por exemplo, assim, a Napolina e Grêmio, não tem equiparação entre os dois, né? O Grêmio é muito maior que a Napolina, mas tomou 4. É como o Chapecoense Internacional, né? Exatamente, né? Tomou 5 aquela vez, até sem goleiro, né? O E Dida foi expulso. para além de goleadas, eu acho que tem Aí foi ali onde aquela surgiu desclassificação do Campeonato Brasileiro do Internacional para o Bragantino, no Beira-Rio, né? Não conseguiu em 96, quando o Grêmio acabou sendo campeão depois. Eu acho que tem algumas vergonhas. Mas ali o Internacional ganhou, não ganhou aquela partida? Foi eliminado, né? O Internacional empatou a partida tendo pênalti a favor e aí como o Grêmio perdeu o seu jogo também, o Inter não conseguiu Classificar. classificar. Eu não sei, assim, é que a gente tinha que criar um critério do que é vexame. O Grêmio tem um 6-0 pro Goiás. Em 2008, né? Mas é assim, ó, é que são circunstâncias, mesmo o Grenal de 5-0 tendo sido clássico e adolorido, o caráter decisivo desse jogo de quarta-feira, tá? Como disse a Vitória, tu pode perder e ser eliminado, mas tu não pode tomar essa goleada Por isso que eu não acachapante da maneira Por isso como que eu não foi. acho que Atlético Paranaense e Inter seja Bom, vexame. nesse Teve caso, um- e aí tomando o fator decisão, eu acho que a única que realmente me vem à memória uma goleada em decisão é os 4-0 para o Juventude em 1999, do Internacional. E ali, diferente da situação do Grêmio, existia todo um cenário de confiança do Internacional que tinha empatado em Caxias, né? E chegava aquela Agora, semifinal. por exemplo, vexame. Vexame é o Grêmio tendo sido rebaixado uma vez, voltar e ser rebaixado uma segunda vez. Vexame. Isso é vexame. E aí tem uma situação pior. Até aquele ano, a campanha de rebaixamento do Grêmio foi a campanha com o maior número de derrotas da história do Campeonato Brasileiro. Ele foi ser superado depois pelo América do Rio Grande do Norte. Olha quem eu tô falando. Que também o não serve, América né, do esse Rio Grande comparativo. do Eu Norte. acho que eu tava pensando, na dupla Grenal, eu pensando assim rapidamente, eu não achei nenhum vexame parecido. Mas no Brasil eu achei um que eu acho que seria comparável ao vexame do Grêmio. Em 2011, quando o Corinthians foi eliminado na pré-Libertadores pro Tolima. Eu acho que são vexames parecidos. Só que o Corinthians conseguiu fazer daquilo um ponto de virada, porque um ano seguinte ganhou a Libertadores. E o Atlético Mineiro também foi eliminado numa semifinal de Mundial, não foi? Não Foi, chegou na sim, final, foi. né? Pro Casablanca. Teve Inclusive, também tem uma curiosidade que o Alec Gol, o Alexandro, Tava nos dois times. exatamente, é bi-terceiro lugar de Mundial. Puxa, no Teve Atlético uma Mineiro. partida entre Grêmio e Fluminense, que eu acho que o Grêmio estava ganhando de 3-0 e eles viraram, né? Ficou Agora, 5-4 recente, agora. né? Foi esse ano. Imagina. Eu acho mais vexatório, por exemplo, do que a derrota do Inter na final da Copa do Brasil. Porque eles Não, o estavam quase vexame sendo do Internacional é rebaixados. pelo fato de Um time ser que tá quase casa sendo lotada rebaixado dentro virar do Beira-Rio. dentro da arena. Né, Eu não consigo ver frustração. vexame nisso, Rogério. Tu jogar uma final e perder é muito normal, né? Mas assim é complicado. No futebol brasileiro, só... Bom, vamos lá. Vamos falar de coisa boa em seguidinha. Vamos parar com os vexames e passar para a nossa realidade de campeonato brasileiro. Banrisul Digital. Banrisul Digital, um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Se você não baixou o aplicativo, você que é cliente Banrisul, baixe e comece a usar hoje mesmo, porque o Banrisul Digital é clique e simplifique. Vamos à mensagem do Sesc e já voltamos.
Circuito de palestras Conexão de Ideias, em diversas cidades do estado. Confira alguns dos palestrantes confirmados: Bernardinho, Monja Cohen, Fernando Fernandes, Hortência e Amir Klink. Mais informações no Sesc de sua região ou acesse o site sesc-rs.com.br/conexão de ideias. Estamos com Virando o Jogo ao vivo aqui pela RDC TV, canais 24 e 524 no Sistema NET para todo o estado do Rio Grande do Sul. Vitória, está fazendo academia? Está fazendo exercício? Tô. Hein? Tá? Porque amanhã, lá no CT Ciclo 21, o Centro de Treinamento do professor Leandro Brandão, nós vamos ter um aulão, né? Aos sábados tem o aulão, mas amanhã, às 10h30, é exclusivamente para as mulheres. Mas não, olha lá, aulão Outubro Rosa. Amanhã, sábado, dia 26, às 10h30, o aulão só para as mulheres. E, inclusive, quem não é do CT e quer participar, também o aulão é gratuito amanhã, viu? Então, fica à vontade, Vitória, se quiser participar. Vou estar presente lá. E depois, às 11h30, aí tem o aulão normal para os barbados também. Mas das 10h30 às 11h30, é só... Nem eu imaginaria que tu fosse antes, né, Pedro? Não, só quis deixar claro minha presença confirmada às 11h30, né? 11h30, então, o Pedro vai estar lá, né, para fazer o aulão. O Ciclo 21 fica na Avenida Ipiranga 4658, pertinho ali do Bourbon da Ipiranga, 2 quadras do Bourbon da Ipiranga. Ipiranga 4658. E o telefone, eu sei, o Giovanni, que tu quer ir, porque tu está precisando. Eu quero perguntar se o cara pode, né? Pode. Inscrição pelo WhatsApp 99606-1956. Repito, 99606-1956. É só mandar um WhatsApp, o seu nome. E os homens também, que quiserem fazer o aulão, né, grátis amanhã, a partir das 11h30, está liberado também. Vai lá, Giovanni. O Pedro vai. Arrasta o Giovanni. Junto, então. Arrasta o Giovanni para fazer esse aulão. Se o pessoal olhar bem de perto, vai ver que eu estou um pouquinho acima do peso, né? Mas tem que olhar com bastante atenção na hora que fecha a câmera. Vai perceber que eu preciso um pouquinho, eu acho, né? Mas se fechar muito a câmera, não vai dar para aparecer. Brincadeiras à parte, diga aí. Uma informação que faz uns 10 dias que eu recebi. E eu guardei ela um pouco, sei que não se engravida de notícia, né? Engravidou a notícia, não, né? Não engravidei, eu guardei bem direitinho pro momento certo. E hoje de manhã eu passei pro Bruno Flores, ele deu lá na Rádio Grenal e eu vou compartilhar agora. O Grêmio ligou pro empresário do Kehler, goleiro da base do Inter, que jogou aspirantes. O contrato dele acaba no final do ano agora. E perguntou pro empresário o que podia fazer para ter o Kehler. É o que foi campeão agora? Isso. O que podia fazer para ter o Kehler agora? Fez um grande agora, jogo, né? Fez um grande jogo contra o Grêmio. Isso, porque ele tem 23 anos. Sim. Perguntou o que podia fazer para ter o Kehler no ano que vem. E o empresário disse, só a gente acertar, porque o contrato dele está acabando. Aí o Grêmio disse, então a gente quer. O empresário foi no Inter e o Inter disse, nem pensar. O Grêmio quer, então vamos renovar. Então o Kehler vai renovar. O Grêmio renovou o contrato do Kehler com o Internacional, né? Porque o Inter não se mexia, né? Aí o Grêmio foi lá e o Kehler foi... E o Inter parece que vai dar resposta com o André, né? E agora vem essa questão do Danilo Fernandes. A partir do dia 8 de novembro, sexta-feira da semana que vem, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. O empresário do jogador vem a Porto Alegre, vai sentar com o Rodrigo Caetano e vai perguntar para o Rodrigo Caetano o que o Inter pensa para o Danilo Fernandes. Se o Rodrigo Caetano responder para o empresário que pensa em mantê-lo, independente do fato de ser titular ou reserva, o empresário vai renovar automaticamente porque não tem intenção de sair de Porto Alegre. Bom, quer mesmo sentando no banco, quer que ele continue em Porto Alegre. Essa história de perder goleiro, o Internacional perdeu um goleiro, né? Quase perdeu o Alisson, né? Não foi assim? O Alisson quase perdeu, vamos lembrar. Pois é, quase perdeu o Alisson. O Alisson teve que ir até a sala da direção do Internacional para dizer, olha gente, faz 30 dias que acabou meu contrato. O Alisson tem muito caráter, né? Porque ele ia até a direção do Inter e dizer, olha, eu tô treinando aqui faz 30 dias sem contrato e mesmo assim eu quero ficar. Ele e o irmão dele, que também merece essa fase que está o Muriel no Fluminense, né? E tá bem, né? Eu acho que o Muriel sempre foi um goleiro, o único problema do Muriel é que ele sempre foi muito chama-gol, né? Mas é claro que ele sempre foi um bom goleiro.
O problema do Muriel, na verdade, é o Alisson, né? Pode ser. É o problema dele, porque senão ele seria um goleiro muito aceitável. O Alisson é muito mais tranquilo, o Muriel é muito mais elétrico. Que o Alisson jogou Copa, o Alisson é o melhor goleiro do mundo. Aí é possível de ter um debate, né? Antes do Alisson... Mas antes se gostava muito do Muriel, até que um dia surgiu o Alisson. Nem tanto, né? É como o Rogério Maia... Ele é ídolo, o Alisson, o Muriel, claro, são proporcionalidades muito diferentes. Mas o Muriel é ídolo do Caxias, ídolo do Bahia, ídolo da Ponte Preta. Ele tá ganhando uma idolatria no Fluminense. Eu acho que assim, cada um no seu nível, mas ele tem um nível, né? Pô, o Alisson cara é diferenciado. O Alisson é diferenciado. É como disse o Rogério Maia, o Alisson é um Tafarel com altura. Tá? E o Tafarel acha que o Felipe Mediolaro é melhor do que ele próprio. Do que ele... Do que ele Tafarel, não do que ele Tafarel. O Tafarel achava o Alisson melhor que ele e o Tafarel agora acha o Felipe melhor que ele, então... O Cícero Augusto Chemin está dizendo, a derrota doeu menos que o Hever contra, porque no Grenal deve doer mais. Fora a resposta à flauta, o Romildo precisa resolver o elenco e cobrar o Renato. O Daniel Freitas Nazário, boa tarde, ícones. Daniel, pai do Andrés D'Alessandro, Camille, Daniela, Matheus e minha esposa Renata aqui em Gravataí. Grande Diogo Rossi. Grande Daniel Lito, Freitas Nazário. Vocês são show. Desculpe, mas eu estou com um resfriado aí uma semana que me deixou esse, como a gente diz lá para fora, esse garrotilho, né? O Giovanni Gomes, Bahia e Inter é jogo de 6 pontos. Espero que dê Inter. Abraço a todos. É a estreia do Zé Ricardo, né? Precisa o Internacional... O Bahia passa, o Internacional... O empate já passa. O empate já passa. Uma coisa... Na verdade, se o Inter e o Bahia, se Inter e Bahia empatarem, os dois perdem pro Grêmio, se o Grêmio vencer no domingo. Então o empate não é bom para os dois, né? Bom, vamos fazer esse exercício em seguida. E agora a gente sabe por quê, depois dessa parada, por que o Nico não vai jogar, né? Por que o Zé Ricardo tirou? Sim, porque ele está já sendo negociado. Mas ele deve ir, não tem que esperar dezembro. Se está sendo negociado Vende lá, logo, manda já embora. vai de uma vez. Mas é que ele tem que inaugurar a barbearia aqui em Porto Alegre primeiro. A Nicolândia, né? A Nicolândia, tá bom. Circuito de palestra, conexão de ideias, maratona de encontros em diversas cidades do estado, abordando temas como educação, sustentabilidade, inovação e superação. Palestrantes confirmados: Amir Klick, Fernando Fernandes, Gustavo Borges, Monja Cohen e Rossandro Klinden. Mais informações você tem no Sesc da sua região ou então no site do Sesc, sesc.rs.com.br/conexão de ideias. Realização Fecomércio. Com você, a gente faz a economia girar. Vamos à mensagem do Zafari, hoje sexta-feira, né? Abastecer o final de semana em casa, é bom passar no Zafari. Confira aí. Virando o jogo ao vivo aqui pela RDC TV, canais 24 e 524, na net para todo o estado do Rio Grande do Sul e também para o mundo todo através das nossas plataformas digitais. O Felipe Augusto Maranguelo está dizendo aqui na minha watch party, hoje vou só de espectador. Esse Grêmio atual do Renato é muito chato. Bom programa. Tá, e o Sérgio Luiz Rit Moreira não falou mais nada depois da moral que eu dei pra ele? Pô, falou um monte aqui. Se eu ficar, é só o Sérgio Luiz Rit Moreira no programa não, aqui. Mas eu quero que ele fale alguma coisa de mim. Tem que dar moral. Os colegas do Lancinete... Tá carente o Pedro. Os nossos colegas do Lancinete acabam de informar que na última terça-feira o meia Daniel do Fluminense, que carinhosamente é chamado assim como Matheus, de Danielzinho, né, no diminutivo, sentou para renovar o contrato com o Fluminense e optou em não renovar. O contrato dele acaba em dezembro. E? Porque ele está indo para o Grêmio, para o próximo ano. Olha, eu acho, sinceramente, aí, se corroborar essa notícia até o final do ano aí, que é o primeiro grande acerto de 2020. O Daniel é a grande sensação do Fluminense. Mas por que ele é Danielzinho? Porque ele é pequenininho, que nem o Matheus. Ele é o Matheus. Ele é o Matheus de Xerém. Mas vem outro... Tá, mas ele é volante ou ele é meio? Ele é volante. Se vier outro craque de seleção brasileira, baixinho. serve.
E vocês acham que o Danilo Fernandes, se não renovar com o Inter, tem a possibilidade de ir pro Grêmio? Essa eu esperava que alguém Pois é, falasse tu falou isso. que ele quer ficar em Eu Porto Alegre, esperava né? que alguém falasse isso. Cara, eu sinceramente, fosse diretoria do Grêmio, eu contratava na hora. Eu renovava o contrato, eu ia lá e se o fazia Danilo faria isso. Eu acho que ele não Também acho faria, que não. mas fosse eu da direção, tentaria na hora. Assinaria o pré-contrato. Eu, pelo menos, tenho a informação de que ele é um cara que está muito bem habituado em Porto Alegre. Os filhos dele estudam aqui. Ele não quer sair da cidade no momento, de fato. Já parou pra pensar que se o Grêmio pode oferecer pra ele a Libertadores do ano que vem? Então é uma possibilidade muito boa. Já pensou chegar lá e diz pra ele assim, ó, renovação do Danilo, você vai assinar um pré-contrato com um time que vai jogar Libertadores da América. Você quer? Nesse momento, o Grêmio, tá, a gente pode dizer igual. Eu até acho que o Inter Não, tem se o mais Grêmio cuidado pra chegar sair da lá, disputa, se o Grêmio né? chegar lá, porque Com o eu Internacional. acho que o Inter não vai renovar o contrato do Danilo assim tão fácil. Não vai ser uma negociação tão rápida. Pode até ser, mas eu não acredito. Porque por mais que o empresário dele fale que ele vai ficar independente de ser titular ou reserva, todo profissional quer Claro, quer atuar, jogar. quer jogar. Então, daqui a pouco aparece um outro clube aí que diga pra ele que ele vai jogar. Eu acho que assim, ó, E no Grêmio hoje é titular tranquilo. Não, tranquilo. eu, se fosse o Inter, não renovaria com o Danilo Fernandes, porque goleiro tu tem que criar em casa. E nos goleiros que tu tem que dar chance. Tu tem que dar chance pro Kehler jogar, Sim, pro o Daniel Manga jogar. foi criado em casa, o Klemer foi criado em casa. Ó, tu precisa de goleiro, tu não vai esperar criar um goleiro em casa. O Internacional criou nos maiores, que foi Então, o mas Tafarel. é isso que eu tô Ele não dizendo. ganhou um troféu pelo Internacional, né? Também tem esse detalhe. Né? Mas é isso que eu tô dizendo, que tu tem que dar espaço para aqueles que tu tem em Não, casa. mas não necessariamente, Pedro. Eu estou te dando 2 exemplos aí que foram ícones do Internacional. Mas é que- mas Posso o Dan- dar mais um que foi campeão brasileiro invicto, que foi o Benítez. O Danilo Esses aí não Fernandes foram criados em casa. O Danilo Fernandes vai receber bem mais do que qualquer goleiro da base e também é um cara que já tem uma certa idade, Mas né? tem que saber o seguinte, tem que saber se o Kehler está com 23 anos. O Não Danilo é tem mais 31. um guri de 18, 20. Tem o Então Daniel saber ainda se- que tá na frente, né? Pois é. O Inter tem muito goleiro. Tem o Carlos Miguel também. Inevitavelmente, Rogério, aí eu tenho que concordar com o Pedro Sim, só que nesse nós caso. não- O Inter tá, tem que nós pensar só alguma não coisa. podemos, Nós só não podemos o seguinte, porque um dia surgiu um Tafarel, depois surgiu um Alisson, que todo goleiro que pinta na base vai ser um Mas é que fenômeno. hoje o Inter mostra que esses meninos que vieram da base também são fenômenos. O Kehler ele não é uma Não, novidade. tudo bem, mas o Kehler tem 23 anos. Mas é que olha só, o Inter deixou passar o Kehler de 2017 para 2020. Mas é isso que eu estou falando. A culpa não é do Kehler, a culpa é do Inter. Ok. Mas aí que eu digo, se Culpa entre aspas, né? Porque o Lomba tá muito bem. Eu vi ele jogar, achei um bom goleiro e tal, mas se fosse fenômeno, ele tinha vindo antes. Mas o Kehler botou o Inter na final do Campeonato Gaúcho. A gente tem que lembrar isso. Não, tudo bem. Pode o até Kehler, ele o Kehler ser. foi chamado porque não tinha ninguém para botar, e aí ele botou o Inter na final do Campeonato Gaúcho. Mas é isso que eu estou dizendo, ele só foi chamado por isso. Mas o Porque Alisson não tinha também, outro. o fenômeno Alisson também só foi assim. Não, o Alisson, Porque inclusive, o Dida foi foi apressada a entrada dele. E aí o eles Alisson, escantearam lá embaixo. aí escantearam. Esqueceram e até depois de jogaram. renovar o contrato. Pois é. O Dida exatamente foi isso. expulso, o Muriel se machucou e só tinha um Alisson para botar. E só tinha o Alisson para botar porque o Abel foi extremamente inteligente de perguntar para o preparador de goleiros da época quem era o goleiro do time de transição, do Sub-23. Porque o Alisson pediu por conta própria para ir jogar lá, porque ele era o quinto goleiro. Olha aqui, ó, deixa os nossos telespectadores, o Caco Garcia. Buenas, o Renato não deve ter ficado indignado com a eliminação do Grêmio, pois ele falou em entrevista que torceria pelo Flamengo na final. O Flávio Tati, o problema do Grêmio não é treinador, sim o elenco. O ano passado o Grêmio demorou para fazer contratações e pegou só o refúgio que foi oferecido. O Mauro Souza, meus amigos e principalmente o Rogério, nesse programa esportivo não se tem medo de falar. Para encerrar, Grêmio e Flamengo. O Grêmio já saiu derrotado de Porto Alegre, pois saberíamos que o André jogaria em vez do Tardelli. E o Renato já estava abatido animicamente, pois foi rejeitado pela torcida do Flamengo. Quem mais que está conosco aqui? Eu concordo com ele também, acho que o Grêmio saiu de Porto Alegre derrotado. O Pedro Henrique perguntando o que você acha da possível Não venda sou eu, do né? Nico, não, do Nico Lopes, tá? Mesmo ele sendo o artilheiro da equipe nas 2 últimas temporadas. Mas, olha, eu sou fã do Nico Lopes, mas a hora que não dá, né? Já parece que Mas o prazo de validade já foi do Nico aqui no Internacional. Mas ele está jogando menos que o Parede, que o Wellington
Mas é que o... Não, ele está jogando menos que o Nico Lopes, esse é o problema. Não, mas Esse é o aí problema. que tá. Eu acho que não é nem por isso que o Inter tem que vender. O Inter tem que vender porque é exatamente o valor que pagou. Passaram-se 3 anos e ele não conseguiu se valorizar. E ainda assim o Inter recebendo uma proposta para então ficar no 0-0. Então, o Amilcar Santos, o pessoal ainda continua achando que camisa ganha jogo, já passou esse tempo. Nosso futebol há muito defasado. Se você olhar a convocação da seleção brasileira, não tem um meia armador, como não existe no Inter, no Grêmio, hoje só existe no Flamengo, no Atlético Paranaense e agora entrando no Santos. O resto é um amontoado. Parabéns pelo programa, diz aqui o Amilcar Santos. Muito bem, não conseguimos atender todos que nos mandam recado, né? Mas o máximo possível a gente vai atender. Só antes de encerrar, vocês comentaram aqui que o Bahia passaria o Inter se empatasse, né? Mas um detalhe importante também é que se o Inter vencer o Bahia e o Corinthians empatar ou perder para o Santos, o Inter assume a 5ª posição no Campeonato Brasileiro e se o Flamengo ganhar a Libertadores, a 5ª posição garante vaga direta. Que é o que o Grêmio também está buscando. agora é a briga de foice dos dois. Agora é a briga dos dois. E lembrando o seguinte, o Brasil de Pelotas também joga amanhã, né, contra o Cuiabá, lá no Bento Freitas. E é uma oportunidade, o Cuiabá está 1 ponto à frente do Brasil de Pelotas, se bem que tem um jogo a menos. Mas, de qualquer maneira, é o momento do Brasil ganhar, passar, vai ficar aí provavelmente na primeira folha, vamos dizer assim, não sei se fica, mas pelo menos em 11º lugar fica. Mas aí já afasta o risco mais ainda lá do Z4, né? Não que vai chegar no G4 lá, entre os 4 primeiros, mas se afasta lá da rabeira da competição da Série B. Então isso é importante também que o torcedor de Pelotas amanhã prestigie o Brasil lá no Bento Freitas para o Brasil conquistar uma vitória sobre o Cuiabá. O Grêmio é que horas domingo? 4 da tarde. 4 da tarde. E o Inter amanhã lá em Salvador? 7 da noite. 7 da noite. E domingo também tem o gauchão feminino. Boa lembrança, Também. Vitória. Ótimo. Que horas? É às 2 horas da tarde, no Sesc Campestre, Internacional e Brasil de Farroupilha. Inter e Brasil de Farroupilha, 2 da tarde. 2 da tarde, o Inter que está aí líder, né, do campeonato, tem 18 pontos e não perdeu nenhuma partida ainda dentro do campeonato. Muito bem, e este jogo vai ter a transmissão exclusiva da RDC TV. Isso mesmo. Né? Gauchão Feminino de Futebol, domingo, 2 horas da tarde. Gente, muito obrigado, Diogo, Pedro, Giovanni, especialmente a ti, Obrigada, Vitória, Mara. que abrilhantasse o programa hoje, tá bom? Muito obrigado. E obrigado pela sua audiência, um ótimo final de semana. Hoje, às 9 da noite, tenho 2 toques com o comando do Cadu Oliveira, debatendo essas circunstâncias ainda aí do Campeonato Brasileiro e também, claro, a eliminação do Grêmio na Libertadores da América. E nós voltamos segunda-feira, 1 da tarde, logo depois do RDC Esporte, que tem o comando do Paulo Brito, comentários do Ribeiro Neto e a participação da Vitória Camilo. Tá certo? Um ótimo final de semana para todos vocês. Muito obrigado. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.